Amém, amados? Glória a Deus. Mais um dia aqui onde nós estaremos estudando hoje. Nós encerramos a parábola, né? Do rico e do Lázaro. Amém? Ah, vamos orar, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedindo a Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria, pedindo, Pai querido, entendimento para esse estudo dessa parábola, para que os nossos corações fiquem cheios da revelação da Tua vontade, o entendimento que ela pode trazer para nós, Senhor, que verdadeiramente essa palavra possa trazer consolo, trazer um despertar sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia a todos. Esperando alguém se manifestar já na questão do som. Já tem alguém aí, gente? Ah, ok, já está aparecendo comentário aqui. Glória a Deus. Amém. Tatiana, José, amém por isso. Vamos começar então, né? Cena 3, nós colocamos, né, na vez passada, a morte chega para todos. E nós já estudamos cena 1, cena 2, né, e avançamos na cena 3 agora. A morte dos santos é preciosa para Deus, né? O som tá bom, deve ser. Ok, John Bunyan, ou Bunyan. Esse John Bunyan, ele é o autor daquele clássico chamado O Peregrino. Ele é um autor reformado, que é praticamente chamado de um dos autores do avivamento, né? Quem não leu o livro O Peregrino, leia. Em algumas plataformas ele existe no e-book grátis, tá? É fácil de encontrá-lo, entendeu? É um livro assim que realmente é precioso. É uma história, uma ilustração da caminhada do cristão, né? Como que o cristão vai se desenvolver nas tentações. É interessante a questão das tentações e tudo mais. Bom, quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, procure ir atrás desse livro que vale a pena, tá bom? Então, avançando aqui, amados. A miséria do mendigo, por fim, terminou, né? A morte tanto do mendigo quanto do rico, tá? Ele também morreu, tá? Se também foi ou não sepultado, não se faz menção. É interessante que a ênfase aqui está na figura de Lázaro, isso nós já falamos. Só que nessas cenas próximas, nessas próximas cenas, né, vai se trabalhar a questão do destino dos dois. E é isso aqui que nós precisamos entender, tá? Se nas duas primeiras cenas nós vimos a importância de você ser bondoso com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, você administrar os recursos com amor ao próximo, tá? Não é você fazer um esforço ou ficar sem passar necessidade para ajudar o não. É você também pensar, né, no próximo. Houve uma época que nós não conseguimos fazer isso de volta e isso implica algumas questões, até porque na praticidade hoje é mais fácil já levar uma cesta completa. Mas houve uma época que no primeiro domingo de cada mês eu pedia para cada pessoa trazer um alimento não perecível, né? E o que acontecia é que às vezes só dava arroz, né? Que é bênção também, tá? Então aí nós optamos, ó, quem puder e juntar dois ou três pessoas, comprar uma cesta, entendeu? Ou dar uma cesta pela família, né? Era uma coisa que eu ainda tinha vontade de fazer, cobrar um pouco mais isso, no sentido não de cobrança pastoral, mas de ênfase. Porque é exatamente isso que as duas cenas falam, tá? É você ser bondoso, você poder abençoar o próximo, entendeu? Então, na cena 1 e 2, nós vemos um rico que não pensou nisso, um rico que não quis em nenhum momento
ajudar o outro. Ele se fechou na sua mesquinharia e no seu egoísmo. Aí os dois morrem, então começa aqui, tá? Então nenhum dos dois, em nenhum momento descreve a cena do sepulcro, tá? Ou do sepultamento, do velório, né? Eu já vi alguns autores falar isso por causa daquilo, cada um tentar criar. Eu sempre falo para os meus alunos de exegese e hermenêutica, se não está no texto, você pode até buscar, que nem hoje à noite eu vou pregar o Salmo 30, quando Davi fala, tira esse manto de cinza de mim. Tá? Então, aquilo lá, o texto só fala aquilo. O que eu posso fazer para não cometer erros teológicos? Pesquisar na cultura ou no modus operandi da época o que significava aquilo. Então, aquilo assim era uma demonstração de amargura e de tristeza. Então, joia. A mesma coisa aqui, se fala sobre o sepultamento, não. Tem algum outro texto que fala sobre o velório? Não, então não se preocupe aí. O único texto que se fala sobre o velório é de Lázaro, mas ali para dar ênfase na angústia e na tristeza das irmãs de Lázaro. Tá? Então isso aí é importante, tá bom? Então se houve um verdadeiro funeral, deve ter sido tão obscuro, tão triste, que é melhor deixar em silêncio. Eu falo para os meus alunos, não mexa no funeral nem do rico, né, e nem de Lázaro, tá bom? E que é importante é o que vem a seguir, que é o destino de cada um deles, tá? Então o texto não traz nenhuma informação também acerca da religiosidade de um ou de outro, né? Não se fala sobre a questão da religião, só se fala que Lázaro era um homem temente a Deus, tá? Deixa claro essa evidência de Lázaro temente a Deus. Nos textos mais próximos ao originais, eles enfatizam isso. A sociedade bíblica ela vai mudar na atualizada e só fala um homem temente a Deus, um homem que confia em Deus, mas um homem devoto a Deus era colocado. Talvez a ênfase para mostrar que Lázaro, apesar da situação que ele estava, ele não blasfemava. A ênfase maior está aqui, né? Ele não tinha um coração de blasfemar e de brigar com Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que isso? Não. Então nós vemos alguém lá que sofria suas dores, tá? Lembrando que no primeiro momento, no domingo passado, eu falei que o pietismo pega essa situação e fala que o sofrimento de Lázaro deveria ser um modelo para nós, porque no final nós vamos ser servidos pelos anjos lá nos céus. Não existe nenhuma evidência, em nenhum momento o Senhor Jesus falou isso, vocês vão sofrer aqui para ter o melhor lá. Porque aí seria uma questão de barganha, ou negociação, ou até mesmo uma questão de mérito. Quanto mais eu sofrer, mais eu vou ter lá. Tá? Nós já temos tudo lá e nós já temos tudo a partir daqui por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, essa visão de troca vai criar no movimento católico apostólico romano aquelas questões de sacrifícios, aquelas questões dos votos, tá? Fazer caminhar, aqui na nossa região nós temos a questão de romaria, né? Onde as pessoas fazem aquela caminhada, às vezes que é para pagar uma promessa, ou às vezes para pedir uma bênção. Então, esse tipo de visão, em nenhum momento o cristianismo deixa ou demonstra, tá, gente? Não existe essa barganha, essa troca. Mesmo na questão dos dízimos e ofertas, tá? Você é fiel e há uma bênção vinculada à sua fidelidade. Não é que você está fazendo e ganhando em troca. Não, é uma questão que a gente chama assim de bênçãos, tá? Universais. Ou seja, Deus falou para todo mundo que for fiel nos dízimos e nas ofertas, eu vou abençoar. Eu conheço pessoas, gente, nessa caminhada cristã que não são cristãos, tá? Nem frequentam igreja, mas eles têm o costume, é sério isso, eu conheço, de dar o dízimo. E eles falam, uma vez eu questionei ele, mas você dá o dízimo, mas você não frequenta igreja nenhuma, como é que fica isso para você? Ele falou assim, olha, eu creio naquilo, eu creio em Deus, ele falou, e eu creio que Deus não é um mentiroso. Se ele falou que quem é fiel, as janelas vão se abrir, então eu sou fiel para que as janelas se abram. Esse cidadão faz em troco de barganha? Não.
Na realidade, ele faz e ele sabe que é uma promessa vinculada. Então, é isso que eu quero que você entenda. Existe uma promessa vinculada na nossa ação de bondade para com o próximo. Tá? Então eu não faço isso porque eu estou melhor que ele. Eu faço isso porque eu entendo que é um mover de Deus na minha vida. E, consequentemente, eu sei que eu vou ser abençoado. Eu não faço para ser, mas eu sei que eu vou ser. Então, cai naquela questão, se eu tenho direito, eu quero. Tá? Mas lá, Lázaro era evidentemente um servo fiel a Deus, pois quando morreu, os anjos levaram para o seio de Abraão. Então, a evidência da devoção de Lázaro está exatamente na explicação da morte dele. Né? Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Nós vamos discutir aqui anjos e seio de Abraão daqui a pouquinho, tá, amado? Que é uma grande polêmica se essa parábola ela tem em algum momento um simbologismo, até uma metáfora, ou se não ela é literalmente o que se passa, o que acontecerá. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho e vamos falar. Tá bom? Rinescher, tá, diz que para Lázaro a morte trouxe o fim do seu sofrimento terreno. E para o rico, o fim da sua felicidade na terra. Eu gosto muito dessa diferenciação que esse autor faz, é um alemão, a gente chama o teólogo reformado, ele, tá, porque vem pós-reforma, e ele enfatizou muito a questão, né, da ortodoxia. Mas vamos lá. Então, ele diz isso aqui muito claro, ele deixa evidente essa questão que nós já percebemos no quadro, né? Para um, tinha o sofrimento terreno, mas acaba e começa a bonança, ou um estado, né, de graça e misericórdia, e para outro, o contrário. De novo, eu repito que o pietismo vai pegar isso aqui e vai dizer, tá vendo? Você é melhor que aqui você sofre do que ter coisas boas. Por isso, teve vantagem o movimento pietismo? A gente teve. Tá, você vai pegar 1370 até 1890, um período longo. Você vai pegar assim a Inglaterra, você vai pegar a Noruega, você vai pegar a Holanda, você vai pegar o próprio Estados Unidos, tá? Você vai pegar assim essas nações investindo, né, milhões em missões. Então toda a questão da evangelização, principalmente dos países carimbenhos e sul-americanos, tá? E a maioria das colônias africanas, ou a nação africana, se deve a essa interpretação que o petismo fez. Tá? Então, muitas pessoas herdavam riquezas, meu pai não era cristão, mas eu sou, eu só preciso viver com 10%, e 90% doava para missões. Tá? Nós temos grandes empresários na história que fizeram isso, né? A própria marca, quando era somente detentora da marca de creme dental, Colgate, né? A Colgate fez isso. Ele, em vez de dar 10% da empresa, ele dava 90% da empresa e ele sobrevivia com 100%. E ele investiu em missões. A Holanda e a Noruega, gente, grandes industriais e ingleses também, que herdaram grandes indústrias, tá? Nós estamos falando do começo da descoberta do vapor, do começo da descoberta das ferrovias, do ferro, né? Ou seja, a industrialização da Europa. E aí, esse pessoal que eles vão investir em missões com essa mentalidade. Então, o pietismo teve coisas boas, sim. Tá? Só que eu creio assim que aquilo que Paulo fala, antes eu era criança, eu pensava assim. Agora que eu tenho um pouco de maturidade, eu começo a entender que eu também posso ter uma vida boa, mas também eu tenho que olhar para o meu próximo. Então, esse equilíbrio, esse discernimento, por isso que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala assim, a minha oração para vocês nessa cidade é que vocês sejam cheios do discernimento espiritual. É como se Paulo estivesse falando assim, o que vocês vão precisar aí é de um insight espiritual, vocês vão precisar viver. Eu creio que é o que nós estamos precisando nos dias de hoje, tá? Então, nós temos algumas expressões aqui nesse momento que merecem um destaque para nós entendermos. Primeiro, é a questão de anjos, né? Os anjos foram levados pelos anjos. E o segundo é seio de Abraão. Tá? Então, vamos tentar entender um pouco aqui, para nós sairmos daquele momento de confusão que muitas pessoas falam. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que anjos são assistentes do reino.
Você vai encontrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Você vai encontrar no período secular também grandes avivalistas contando experiências de manifestações de anjos na vida, tá? É, você vai ter assim pessoas sendo levadas a viver coisas sobrenaturais. Na sexta-feira eu estava contando algumas experiências faz tempo atrás, né? Quando o Malik e a Kadira eram crianças ainda, a experiência quando nós começamos uma casa de recuperação em Curitiba, e às vezes não tínhamos recurso para nada. E eu me lembro uma vez assim eu trabalhava secularmente, eu recebi o meu salário e houve uma necessidade na casa. E eu sei que foi Deus que moveu meu coração de entregar tudo lá. E aí, quando eu estava voltando, a mãe da Ângela morava ali perto, eu pegava a Ângela e ia para casa. A Ângela falou assim: você recebeu hoje? E me deu aquele calafrio, né? Porque nós temos que comprar leite e tal, aquela preocupação dela. E eu falei: eu só vou falar quando eu chegar lá dentro de casa. E eu fiquei orando, né? E quando nós chegamos, nós morávamos no terceiro andar, no quarto andar, ali na Brigadeiro Franco. E quem já morou em prédio sabe que tem todo um esquema, você não pode entrar. Se chega uma pessoa estranha, tem que deixar a correspondência lá com a pessoa, com o zelador, geralmente, a ele, etc, etc. Enfim, quando nós chegamos, quando eu abri a porta da sala, havia um envelope por baixo. E nesse envelope havia exatamente o valor que eu havia até um pouquinho mais, tá? Mas o valor que eu havia abençoado. Eu me lembro que eu desci, fui perguntar para o zelador se alguém veio em casa, se alguém subiu no prédio. Não. Ele ficou preocupado, achou que alguém tinha arrombado a porta e tudo mais. E aí, naquele momento, algo falou no meu coração. Tá? Os meus anjos foram levar uma bênção, não questione. E aí eu poderia ficar contando experiências aqui, quando nós começamos a Monte Hebron. Uma vez nós estávamos fazendo um culto ali no Hotel Rochelle e nós não tínhamos recursos para pagar o aluguel. Enquanto nós estávamos fazendo o culto ali, eu desci para. Quando acabou o culto, eu desci para conversar com o gerente já tinha ido. Aí a pessoa falou: mas ele deixou o recibo aqui de 6 meses já pago. Eu falei assim: não, mas eu não tenho como pagar 6 meses. Eu falei: não, mas alguém passou aqui enquanto vocês estavam no culto e pagou. Eu creio, amado, que esses são experiências de anjos. Né? Eu sempre falo, né, eu não conto tanto as minhas experiências, mas eu sempre falo que o período que eu tive mais experiências de sobreviver pela graça foi quando eu fazia esse trabalho de rua, evangelizando as pessoas nas praças, e principalmente no começo dessa casa de recuperação. Então, eu posso dizer para você, sim, existem anjos que prestam assistência para nós. Tá? Segundo, são defensores dos filhos de Deus. Debaixo de um comando de Deus, eles guerreiam por nós. Sim, muitas vezes. Aqui você precisa entender, tá, amado? Primeiro, nós não damos ordem a anjos. Segundo, tá? A vitória é pelo sangue de Jesus. Sim, vem um demônio nos atacar. Quem vai lutar com esse demônio pode ter certeza que é um anjo. Então eu tenho que agradecer ao anjo? Não, porque esse anjo recebe ordem de Deus. Olha, vai lá, defenda a causa do Silas, tá? Você veja o caso de Daniel, olha, eu estava trazendo a resposta, mas eu tive que lutar. E você vai ter outras expressões na Bíblia. E é interessante, amado, que você vai ter muito mais experiências, principalmente no começo do cristianismo ali, quando a igreja foge, experiências tremendas, né, de pais da igreja que relatam experiência com anjos. Talvez a preocupação de Deus fosse não colocar na Bíblia todo esse movimento de anjos, porque o próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, vai dizer sobre isso. Tá? Olha, gente, vocês estão adorando aos anjos e estão esquecendo o Criador. Então, eu já vi pessoas, né, anjo da guarda, eu não tenho dificuldade em crer que eu tenho um anjo da guarda, mas o pecado que o protestantismo evita e rompeu com o catolicismo fazermos um agrado a esse anjo da guarda ou até uma reverência a esse anjo da guarda. Tá? Então, isso é uma questão para nós pensarmos, tá bom? E são coristas celestiais, sim. Existe uma classe de anjos, onde nós encontramos no livro de Isaías e outros livros, mas Isaías 6 é o mais clássico, né? E eles estavam cantando glória, glória ao Senhor. O livro de Apocalipse, né, quando o capítulo 4, e eu fui subido ao céu e vi todo aquele quadro que se manifestando. Então, isso daqui são os anjos que vão prestar assistência a
Lázaro. Então vem algumas perguntas que já me fizeram. Primeiro, então quer dizer que o cara morre, o corpo fica ali, vem os anjos pegar a alma dele e levar? Amado, eu não sei se é desse jeito. Às vezes o texto está dizendo o que vai acontecer de uma forma didática, tá? É que nem quando você começa a explicar para uma criança pequena, olha, o alimento vai entrar na barriguinha, vai ficar lá na barriguinha, e aí todas as coisas boas que você comeu vai começar a entrar no teu corpo e você vai ficar forte. É desse jeito que acontece? Nós sabemos que não, mas é a única maneira de você explicar para uma criança, né, pequena que ela precisa. Ela não escova os dentes. Olha, você vai abrir a boca, vai estar cheio de bichinho comendo os teus dentes. Vai ter bichinho lá, você abre a boca e você vê os bichinhos? Não, é a cárie. Tá? Então, eu creio que a Bíblia também trabalha da mesma maneira conosco. Ela traz expressões até infantis, e eu repito o que eu já falei, aquilo que Paulo falou, antes eu era criança, e eu entendia como criança, mas vai chegar um tempo que eu vou entender com uma pessoa com maturidade. Então, essas questões é importante para nós entendermos, tá bom? Então, sim, os anjos levaram o corpo de Lázaro, aí levam para uma dimensão, eu vou usar esse termo por enquanto, porque nós vamos entrar aqui, que é o seio de Abraão, onde a palavra de Deus vai descrever, tá, que ele está num momento que aí as polêmicas chegam aqui, tá? Então, se ele está numa situação que pode ser ter comunicação, o que, que nós fazemos? Nós vamos chegar lá para não dar confusão. Então, vamos lá, seio de Abraão, tá, gente? Lugar de descanso dos filhos, né, de Deus, sim. O Velho Testamento, gente, ele vai chamar, tá, esse lugar que alguns autores no avivamento vão chamar de lugar intermediário, tá, de seio de Abraão. Eu prefiro chamar seio de Abraão. Segundo, a pessoa está consciente no seio de Abraão? Eu tenho dificuldade em dizer que sim, tá? Mas eu tenho algumas expressões na Bíblia que dá a entender que há uma consciência. Exemplo, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, naqueles dois quadros que está acontecendo nos céus, e as pessoas que já morreram, elas dizem assim, falta muito para nós subirmos, ou para nós sairmos desse local, em algumas expressões, entendeu? Para nós estarmos definitivamente diante, né, das bodas do Cordeiro. Então, são várias probabilidades que o texto não explica, então eu coloco as que eu já li bastante. Ok? Então, ali dá a entender que eles estão conscientes. Que eles estão conscientes. Ok? E aí vem uma questão que eu quero que você pensa. A partir disto, desse contato que o rico tenta fazer com os que estão vivos, é que Allan Kardec vai criar toda a sua questão de comunicação com os mortos. Allan Kardec não criou isso do nada. Ele era um estudioso e ele começa a trazer as suas próprias interpretações. E ele vai trabalhar muito com textos babilônicos, hebraicos. Infelizmente, existe no meio da cultura judaica um segmento de judeus, pasmem, que acreditam na reencarnação. Então, existem judeus que acreditam na reencarnação? Sim, existem judeus que acreditam na reencarnação. E existem judeus que eles pensam que podem conversar com os mortos. Como existem judeus que nós chamamos judeus cabalistas, né, que eles trabalham tudo com simbolismo, tudo tem um simbolismo, tudo tem uma razão. Tá? Então, são questões que nós precisamos ir com calma. A Bíblia descreve esse lugar como um lugar sem dor e desespero. O próprio Apocalipse fala que é um lugar onde as nossas lágrimas... Em Apocalipse não se chama seio de Abraão, tá? Mas se fala um lugar onde a igreja vai subir. Né? Qual que é a base que nós temos para esse momento? É o que está lá no capítulo 4 de Apocalipse. E abriu-se os céus e eu subi e eu fui levado. Em algumas versões está subi, em algumas outras versões está fui levado aos céus. Quando e aí João começa a descrever o que ele está vendo lá nos céus, tá, ok? Então é um lugar, e ali descreve um lugar que não tem ranger de dentes, que não tem lágrimas, não tem dor, tá? A única questão que pega aqui, amado, e que é uma grande discussão,
é que ali em Apocalipse dá a entender que a nossa memória será apagada. Só que o texto no grego não diz que ela será inutilizada. Dá mais para entender que vai ser apagado ou deletado algumas questões. Por que eu falo isso? Porque Davi fala que ele vai encontrar o filho dele na glória, tá? E você tem lá aquele momento fantástico, tá? Dos discípulos reconhecendo Elias e Moisés. E Elias e Moisés que já morreram, tá? Interagindo com Jesus e interagindo com os discípulos. E na grande tribulação, tá? Existem duas versões, né? Uma versão diz que será Elias e Moisés, e a mais aceita agora, não sei se vocês sabem, por causa de uma questão geopolítica. Aliás, ontem eu estava conversando com a Chang, uma das matérias para 2023 vai ser uma leitura do Apocalipse na visão geopolítica atual, tá? E eu vou falar, vai ser eu que vou dar essa matéria, e eu vou falar exatamente sobre isso. Porque nesse aspecto todo que tem se levantado, tá? E essas dúvidas que têm surgido, o que acontece, o que deixa de acontecer, você vai ter a possibilidade de que quem vai estar lá como as duas testemunhas será Elias e Enoque. Então, e aí há toda uma explicação pela questão geopolítica, dá a entender isso daí. Tá ok, gente? É uma polêmica, esses dois. Vamos colocar assim, o cristianismo tradicional, reformado, sempre aceitou Moisés e Elias, né? E agora eles estão estudando essa questão dessa possibilidade, que as duas testemunhas, né? Mas o texto fala Moisés. Então, é isso que eu quero saber, da onde que esse pessoal está tirando essa outra possibilidade. São informações novas. O que eu sempre falo para os estudantes de Apocalipse, tá, gente? E Karl Barth dizia uma frase que eu gosto muito, né? O teólogo é aquele que tem que estar com a Bíblia de um lado e com o jornal do outro. Então, às vezes, para entender o Apocalipse, a gente tem que estar com a Bíblia de um lado e o jornal do outro, e ainda saber peneirar essas questões aí todas que são levantadas, tá bom? Terceiro, um lugar de esperança e renovo. Sim, é um lugar de esperança e renovo. O seio de Abraão, novos corpos, toda a nossa dor, toda a nossa doença será retirada. É um lugar, né, de restauração. Eu brinco com os meus alunos, como eu brinco sempre na igreja também, né? Imagina eu bonito na terra, como que eu vou ficar lindo lá nos céus, né? Para fazer, descontrair um pouco lá. Então é um lugar onde todas as coisas serão renovadas, né? Eu também brinco com os meus alunos que lá no céu eu não vou ser gago. Então, assim, tudo se fará novo, tudo se fez novo e tudo está se fazendo novo. Por isso que nós estamos nesse processo todo aí, tá ok? A cena 4, né? O destino do rico, né? Nós vamos comentar agora um pouquinho o destino de cada um deles. Na realidade, falamos já do destino de Lázaro, desculpa, né? Agora o destino do rico agora, né? Bom, John Bunyan de novo. As almas no inferno clamam para manter seus companheiros longe. Tá? Aqui aquela questão, as almas no inferno não querem ver lá seus companheiros, que ele está baseado nesse texto, essa frase vem desse texto, tá ok? Porque é o que o rico fala, deixa eu avisar os meus, pelo menos para que eles não venham estar aqui também, tá bom? Bom, o ato de desfrutar verdadeiramente dos bens materiais é agradável a Deus, tá? Então, Deus quer, entenda, e isso aqui é uma coisa que eu já frisei bastante. Sim, Deus quer que eu e você desfrutemos do melhor que Ele tem para as nossas vidas, tranquilo quanto a isso, tá? Agora, o que esse texto, essa parábola está ensinando, não é, e eu repito de novo, não é você usufruir os teus bens, mas é você, tá? É você não pensar no outro, ou seja, de uma forma egoísta, você não interagir com o outro, ou seja, você tem condições de fazer algo com bondade ou bondoso, mas você não o faz, tá? Mas esse homem foi condenado por desperdiçou seu dinheiro e não contribuiu com ninguém que precisasse, negligenciando, por exemplo, a Lázaro. O texto deixa claro que talvez algumas pessoas perguntem, pastor, mas eu não sei quem ajudar. E você fala, não sabe? Leva a cesta básica lá na igreja ou leva umas caixinhas de leite, 2 caixinhas de leite, né? 3 caixinhas, sei lá. Leva lá, eu sei para onde direcionar, tá? Na sexta-feira mesmo, foi sexta, uma mulher pediu uma cesta lá e alguém tinha levado frango, estava na geladeira,
Graças a Deus nós temos uma geladeira, né? Eu já tinha distribuído uma parte do frango, tinha sobrado, porque estava um saquinho com 2 pacotes. Aí quando eu fui lá, falei assim, ela falou assim, ela viu a cesta, nossa, que tinha 2 sacos de arroz, né? Nossa, tem um arroz, daria para fazer uma galinhada. E ela ficou, aí eu falei, mas você tem um frango? Ela não. E ela já estava saindo. Eu falei, pera só um pouquinho. Fui lá, peguei. Quando ela viu aquele pacote com frango, né, ela começou, glória a Deus, nossa, que bom, eu vou fazer uma galinha. E já foi, eu vou. E ela mora longe. Eu falei assim, como é que a senhora vai? Não, eu vou a pé e eu pode ficar tranquilo, que eu vou chegar em casa e vou fazer essa galinha. Então, às vezes é uma atitude tão pequena que alguém toma que vai trazer, né, a alegria naquela casa. Agora, será que Deus não percebeu aquilo? Será que Deus não viu aquilo? Será que Deus não se alegra com aquilo? Tá? Então são essas questões que o rico não fez. Ele passava perto de Lázaro. Tá? Ele poderia perfeitamente ter levado um prato de comida. Tá? Ele poderia fazer mais. Ele poderia pedir para alguém dar roupas para ele, trocar ou passar, né? Porque fala que a pele de Lázaro era cheia de feridas que os cães lambiam. Então essas questões que estavam ali. Então, e aí fala do Hades, né? Hades é claramente um lugar de tormento, de chama, é um inferno. Bom, na questão histórica, Hades era um lugar em Jerusalém onde o lixo era queimado. Todo o lixo saía pela porta do Montouro ali, que nós já estudamos as portas de Jerusalém, e ali ia para um aterro. Nesse lugar ficava, tá? E você vê que culturalmente as cidades progrediram, mas não se mudou muito nessa questão de jogar o lixo para fora num aterro, tá ok? Só que a diferença é que em vez de ter catadores, que é o mais comum nesses aterros, quem que morava ali? Os leprosos. Então era um lugar de fedor, né, de lixo, lembrando assim que às vezes eles matavam um animal, comiam e não tinha essa questão, já jogavam restos, era um fedor de carniça. Era também um lugar de pessoas com lepra. Então ali era chamado de Hades, um lugar insuportável. E é esse termo que vai entrar para a cultura tanto veterotestamentária como neotestamentária, mais usado na questão veterotestamentária, ou seja, muito mais usada na questão do Velho Testamento, né, que é a questão de Hades. Então, Hades é ali naquele lugar? Não, Hades é uma referência simbólica de um lugar insuportável onde as pessoas que não têm Deus irão passar, tá ok? A Idade Média vai criar aquele caldeirão e etc, etc. Então a morte é um grande fato que todos reconhecem, mas poucos parecem acreditar no que virá depois. É muito comum isso e nós ouvimos, daqui a pouco talvez eu coloque, não sei se eu coloquei, mas eu pensei, tá? É, essa questão de você viver o aqui e agora. Nós estamos vivendo o hedonismo. Até ontem, conversando com a Xang, falando sobre algumas probabilidades, né, para o projeto Caleb, eu falei, olha, essas visões, tanto o existencialismo, o humanismo, o hedonismo, eles têm também um lado positivo. Tá? O hedonismo, que você vai ver o prazer, você vai viver o agora, é fantástico. O próprio livro de Provérbios, ele é um livro que eu posso dizer hedonista. Salomão fala, olha, comamos, né? Vamos usufruir do melhor, Deus tem o melhor. Então é isso aqui que Salomão vai estar dizendo sempre. Tá? Olha, coma. Opa, eu botei aqui. Coma bastante, viva bastante, mas saiba que tudo isso, todos nós iremos prestar contas a Deus. Ok. Tá? Então, assim, o livro de Provérbios é um livro hedonista? Sim. O Eclesiastes é muito mais. O Eclesiastes é muito mais, tá? Mas também fala de uma questão. Opa, peraí. Você quer usufruir do prazer aqui? Joia. Mas saiba que você vai prestar contas a Deus de tudo. Então, aí morre o mendigo, findaram-se todas as suas necessidades físicas, que nós já falamos, né, no primeiro, só quis enfatizar de novo aqui, que essa é a questão que se levanta e é bem forte dentro desse contexto, tá bom? Morreu também o rico e todos os seus deleites acabaram para sempre. Então, a contradição, né, mais uma vez enfatizando, o Lázaro, sofrimento, morre, começa abonando. O rico, prazer, morre, começa o sofrimento. Tá bom? Não com karma, tá? Então o refrão que mais se usa desses dias é que a vida é curta e por isso precisamos aproveitá-la. Tá? É uma coisa que eu sempre falo, porque nas redes sociais, principalmente, né, nas redes sociais, a vida é curta, vamos viver o aqui e agora.
Ok, mas esquece que nós prestaremos conta. Mas quando a pessoa aproveita a vida fora dos valores do reino, cai no inferno e se vê em um estado de sofrimento irrecuperável. E aqui, gente, quando eu usei essa palavra cai no inferno, não é que vai cair lá no futuro. Mas quando você começa a viver hoje uma vida fora dos padrões do reino de Deus, me desculpa, você começa a viver toda angústia, você começa a viver toda ansiedade e remorso que às vezes o contexto oferece para nós. Eu, como psicólogo, eu posso te dizer o índice de pessoas com síndrome de pânico, pessoas sofrendo abusos sexuais dentro das suas próprias casas, pessoas dependentes de medicações, tá? Pessoas que não conseguem viver, não têm um prazer na vida, tá? E nós estamos vivendo esse momento. Então, quando você vive uma vida fora dos padrões do reino de Deus, você vai colher isso. E aqui é uma coisa que às vezes nós não paramos para pensar. Viver fora dos padrões do reino de Deus não é só aquele cara que está na promiscuidade, que não é cristão, que é alcoólatra, que é drogadito. Não, às vezes é o cara que está dentro da igreja, mas não está usufruindo, tá, de todo o potencial de cura, de graça que Deus tem para a vida dele. É aquela pessoa que prefere ficar na sua amargura, na sua dor, né? Prefere caminhar com as suas angústias do que lidar com elas. Então, existe pessoas que é exatamente o irmão do filho pródigo. Não estão usufruindo de todo o amor, né, de toda a bondade que o pai está oferecendo. E isso é terrível. Isso é terrível. Tá? Oh, meu filho, tudo que eu tenho aqui era teu. Tá? Você que não quis aproveitar. Então, viver fora dos valores do reino de Deus não é só aquela pessoa que está lá no mundão, repito. Tá? Às vezes tem pessoas dentro da igreja que estão fora dos padrões do reino de Deus. Tá? O destino de Lázaro, na cena 5, entendeu? Vamos lá. O abismo é uma separação permanente, Martinho Lutero. Porque o que vai acontecer aqui é o rico tentando barganhar, tá? Ou pedindo socorro e ajuda, tá bom? Lázaro abençoado por sua vida e fé. O Johann Spangenberg diz isso, né? Que Lázaro ele vai viver algo fantástico por causa da sua vida de fé. E qual que é a grande questão ali? Como eu disse, o texto não entra em detalhe do cotidiano de Lázaro. Se ele orava, se ele agradecia, mas não há no coração dele um sentimento de murmuração. Eu creio que é isso daqui que pesa com uma forma mais forte para dizer, cara, olha este cara aqui, tá bom? Lázaro desceu à sepultura sem pompa, sem holofotes, sem aplausos humanos, mas havia um lugar especial preparado para ele. O primeiro Marte, né, da história do cristianismo, Policarpo, ele vai mais ou menos falar tudo isso aqui, olha gente, porque eu já contei quando nós estudamos a história da igreja, né, um amigo dele fala, Policarpo, é só você negar Jesus que eles vão te perdoar. Eles já estão preparando, né, os animais para te comer. Ele falou, não, não deixa os animais passar fome não, manda eles, porque enquanto eles se alimentarem no meu corpo, eu estarei me alimentando lá na mesa do Pai. Mas aí passa um tempo, né? Ele volta lá, o Policarpo, veja só, eles falaram que não vão te jogar os animais então, por causa da tua resposta. Eles agora vão te queimar. E numa fogueira mais lenta. Aí vem a grande frase que ele fala, eu tenho mais medo do fogo eterno do que essa chamazinha, né? Que vai durar alguns minutos, né? Então, essa perspectiva, não é que ele era uma pessoa masoquista, tá, gente, Policarpo? Mas é a perspectiva e a certeza daquilo que Deus estaria fazendo na vida dele. Porque o que lhe foi pedido, ele falou, jamais irei negar. Eu não sei quantas pessoas dentro das igrejas estariam preparadas para sofrer isso, tá, gente? É uma questão muito séria isso no nosso meio. Por isso que quando nós estudávamos no aulão uma vez um texto, né? E eu falei assim que metade da igreja vai, metade da igreja fica, né? Porque dois estão na cama, um é tirado, dois no campo, um é tirado. Sempre 50% vai, 50% fica. Até que ponto isso não é um alerta para a igreja tomar um posicionamento? E isso nós precisamos estar entendendo também. Então, quando a cortina foi levantada, depois da morte de Lázaro, vemos os anjos carregando Lázaro para o seio de Abraão, para o céu.
E aí o texto deixa claro isso, né? Que os anjos são levados, nós já estudamos, tanto os anjos quanto o seio de Abraão. Nós não sabemos se essa visão o rico teve, tá? Mas o que nós sabemos é que lá depois o rico começa a olhar o estado de angústia que ele está e ele percebe Lázaro numa situação de sendo servido pelos anjos, tá ok? Então é nesse momento que talvez ele começa a querer pedir uma ajuda e pedir, deixa eu avisar os meus que estão no rio, o texto fala. Então Lázaro era um exemplo de homem desprezado por todo mundo, mas num piscar de olhos já estava descansando no seio de Abraão. Eu não sei se vai ter praia lá no céu, mas como a minha Ângela gosta muito de praia, né? Então eu falei, eu vou botar em praia em homenagem a ela. Então, um lugar de descanso, um lugar assim onde a pessoa vai estar usufruindo, né? Do bom e do melhor, desfrutando da paz eterna, bem-aventurança, onde nenhum desastre ou sofrimento jamais poderia atingi-lo e ele viveria feliz para sempre. Esta é a grande promessa de Apocalipse. Essa é a grande promessa que Deus tem para a minha vida, para as nossas vidas. Essa é a certeza que Deus estabelece para nós, tá ok? Onde eu e você vamos desfrutar do bom e do melhor, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, o homem rico é ímpio, viu acima dele Lázaro, acima dele Abraão com Lázaro, tá? Porque ele está no seio de Abraão e ali dá a entender que está Abraão. No texto original, o termo seio de Abraão é o local, mas Lázaro está sendo recebido pelo pai Abraão, ou pelo Abraão. Aqui sim, os comentaristas colocam uma possibilidade de um simbolismo, como Jesus está falando para uma cultura judaica, o fato, o pai Abraão, né? Até no Ministério Infantil que eu fazia parte lá alguns anos atrás, a gente cantava Pai Abraão, tem muitos filhos, tararara, que era uma música que falava da quantidade de filhos que Pai Abraão tinha, porque, de uma certa forma, os judeus messiânicos falam que o primeiro cristão da história foi Abraão, tá, gente? Que ele foi o primeiro a sair e abandonar tudo para seguir um comando de Deus. Mesmo que não tivesse o Messias, mas ele saiu crendo numa promessa, que é o que mais tarde vai acontecer. Então agora desfrutavam de um descanso abençoado com o pai dos fiéis. Sim, também Abraão é chamado os pais dos fiéis porque ele foi um homem de fé. Ele entra inclusive naquela grade de homens de fé que Hebreus vai descrever, né, os heróis da fé. Entendeu? Então o pai Abraão, né, o Abraão é o exemplo primeiro, né, de alguém que larga tudo, é capaz de romper com aquilo que não fazia mais parte da vida dele para seguir num projeto que Deus estabeleceu. Então, aqui é uma coisa que eu quero que você pense. Muitas vezes nós não avançamos no projeto que Deus estabelece para nós, porque nós ainda estamos presos a situações mal resolvidas, a amarguras, a picuinhas e até mesmo a questões, né, mesquinhas de posse disso ou posse daquilo outro. Entendeu? Eu sempre conto minha experiência, eu vou contar até o arrebatamento. Quando Deus mostra que é Uberlândia e não é o Canadá. Tá? O frio, o clima, tudo para nós não tinha sombra de dúvida que escolheríamos o Canadá. Aliás, já tínhamos escolhido o Canadá. Mas é aquele momento que eu e a Ângela entendemos que mais vale morar em Uberlândia, debaixo da vontade de Deus, e sendo abençoado por Deus, como nós somos abençoados aqui. Ontem nós fizemos 35 anos de casado, 40 anos que estamos juntos, tá? E tivemos uma comemoração especial, glória a Deus por isso, tá? Então, assim, e poder comemorar 35 anos de casado nessa cidade, para mim, é uma bênção de Deus. Aí quando você olha o que eu teria no Canadá, eu falo, não sei, mas eu sei o que eu tenho aqui. E o que eu estou tendo aqui, eu posso dizer o quanto Deus tem sido maravilhoso, né, nas nossas vidas. Então, no seio de Abraão havia consolo, e Lázaro se esqueceu da sua fome, dos cães, da noite fria, e afinal ele estava exatamente no lugar que nos é prometido para a vida eterna. Você sabe por que nós precisamos ser curados? Amém, Sandra? Sabe por que nós precisamos ser curados? Você já pensou Lázaro com amargura, com remorso, com sentimentos inadequados? Você já pensou? Lázaro lá no céu. Ai, Abraão, vamos pegar ele conversando com Abraão. Nossa, que bom estar aqui.
Porque, olha, era tão horrível passar fome, era tão horrível ter aquelas chagas, era tão horrível aqueles cães me lambendo. Mas que bom que eu tô aqui, né? Amado, você pode dar risada disso, mas preste atenção no que eu vou te falar. Muitas não, algumas pessoas dentro da igreja são assim. Elas não conseguem usufruir aquilo que Deus está dando e elas ficam presas às suas murmurações do passado e elas não são capazes nem de vibrar com pouco, que é o começo daquilo que Deus está falando. Entendeu? Há uma frase de um filósofo que eu gosto muito: hoje é o passado no meu futuro. Então, lá no meu futuro, como que eu vou ler o meu passado? Eu vou ler que eu realmente tive um coração de gratidão? Então eu preciso fazer isso hoje para que no futuro eu possa viver essa verdade. Tá bom? Amém, amados? Avançando aqui, tá? O grande conflito, né, que se estabelece aqui, o que eu vou chamar até a cena, né, de um pedindo ajuda lá. Eu acho que Lázaro até queria ajudar, tá, gente? Acho que lá não. Eu não vou ter espírito de vingança. Você não vê Lázaro, né? Tá vendo só? Tá vendo só? Porque também esse é um outro sentimento, amado. Eu já vi pessoas, eu já escutei isso, pessoas não. Eu fui abençoado com isso, com aquilo. Eu vou lá naquela igreja para todo mundo ver. Teve uma pessoa que falou assim: Nossa, Deus me deu isso, eu estou num emprego bom, estou com uma namorada bonitona, estou com um carro, eu vou lá naquela igreja lá, que onde eu não tinha nada, para eles verem, porque até o pastor uma vez me questionou, resultado. Eu falei, não, isso eu estava atendendo, eu falei, não faça isso, porque isso é uma prova de que você não está curado, isso é uma prova de amargura. E outra coisa, bênção não é para provocar inveja. Bênção é ou para motivar o teu irmão e principalmente para você usufruir daquilo que Deus está te dando. Ele fez isso, amado. Eu não sei se foi castigo, eu não sei, ele disse que foi oração contrária. Mas que ele perdeu o emprego, teve que vender o carro e perdeu a namorada, ele perdeu. Eu não, repito, eu não acho que foi uma vingança da parte de Deus, eu nem acho que foi uma oração contrária, mas eu acho que o coração dele é como se Deus falasse: você não está pronto para isso. Então, isso aqui é uma questão muito certa, amado. Richard Tavares, que a palavra de Deus é suficiente para todos nós. Não precisa acrescentar mais nada na palavra de Deus. Vemos mais uma vez como a alma do homem rico é aberta à lembrança e ao reconhecimento no inferno, assim como ao aumento da sua dor, mas sem poder fazer nada. Eu creio, amados, muitas pessoas perguntam: como é que você vê o inferno? Eu falo assim: você já teve aquela sensação de cometer um pecado e a mão de Deus pesar e você entender que aquilo é um pecado, sabe aquela angústia, aquele vazio, aquela vontade de chorar, aquela vontade talvez de sair gritando: me perdoa, me perdoa, me perdoa? Ele falou: já. Imagine isso potencializado talvez 10 mil vezes. Imagine esse sentimento angustiante na sua vida. Eu penso que assim será o inferno. Eu não acho que vai ter um caldeirão, não acho que vai ter. Eu não sei, nem quero saber. Tá? Eu quero saber como é que é o céu, tá bom, gente? Eu sempre falei: eu quero saber aonde que eu vou, não quero saber aonde que eu não vou, não. Mas eu penso que somente a ausência de Deus já é um vazio, já é uma angústia. Tá? Então, talvez isso é uma questão para nós pensar. Então, a resposta, né, que Deus dá: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, como se dissesse. Eles têm a palavra de Deus entre eles e ela os ensina a evitar a punição eterna e serem salvos. Se não derem atenção a ela, não há recuperação para eles. Você sabe por que o diabo quis construir aquela coisa assim, que a Bíblia é escrita por homens, que a Bíblia talvez não tenha toda a verdade? É um cuidado que eu tenho quando eu dou aula para os meus alunos. Tá? Ah, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens, inspirada por Deus. Coloca esse detalhe. Tá? Eu falo assim: se você quer uma palavra mais atualizada, o homem escreveu, mas quem ditou a redação foi Deus. Tá? Ou nós cremos nisso, ou nós rasgamos a Bíblia. Mas quando você desconstrói isso no meio acadêmico, principalmente, o que acontece? As pessoas deixam de acreditar na Bíblia. Logo, se deixam de acreditar na Bíblia, então elas não vão acreditar nas verdades que a Bíblia contém. E é por isso que nós temos muito um momento de uma religiosidade paliativa. O que é uma religiosidade paliativa? Tem pessoas que vão à igreja evangélica: porque eu gosto dos cânticos, eu gosto da explicação, porque lá
é mais frio, o padre não fala direito o que o pastor fala, ou então eu gosto de ir aqui, eu gosto daquilo. Então começa a ir atrás daquilo que Jesus fala e Paulo fala para Timóteo. Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas vão atrás para ouvir coisas bacanas, tá? E é o que nós estamos vendo em todo esse momento. Então, com isso, o que que acontece? Quando se cria um ambiente muito estético, um ambiente muito bom, nós corremos o risco do ambiente falar mais alto do que a palavra de Deus. E isso é algo que nós precisamos entender e tomar cuidado. Então, essa resposta nos ensina que a vontade de Deus não pode ser entendida a partir dos mortos, como Moisés também proíbe em Deuteronômio. E você vai encontrar quando diz: nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, a palavra de Deus já deixa muito claro isso. Olha, não questione e não consulte os mortos. Isso é abominação ao Senhor, tá? Isso não acontece sem motivo, pois aquele que procura a verdade das pessoas mostra descontente com a palavra de Deus. Eu vou colocar uma frase de um teólogo daqui a pouquinho, mas é exatamente isso. Porque eu sempre falo, eu vou pegar a minha questão como psicólogo. Eu sou gestáltico, tá? A gestáltica, ela trabalha, eu brinco assim, que ela trabalha legalmente, de uma forma simplória, com um pé na psicanálise, outro pé tá, na comportamental. Quando eu estou com o pé na comportamental, eu estou no confronto. E às vezes eu perco pessoas, ou pessoas não querem voltar lá porque não querem ser confrontadas. E é algo que eu sempre tenho falado, né, nos cultos, como que hoje nós temos uma geração que ninguém gosta de ser confrontada. Tá, mas isso aqui está errado. Nossa, a pessoa já vem com mil e uma justificativas. Não, vamos. Ok, estou errado por quê? Você pode mostrar seu ponto de vista? Essa paciência de dialogar nós perdemos, tá? A sociedade é tão moderna que o WhatsApp criou uma questão tão superficial na comunicação que eu escrevo um monte de bobagem, e às vezes com português e uma concordância verbal errada, mas tudo bem. Eu escrevo um monte e depois eu deleto a pessoa, porque eu não quero ouvir o que ela vai escrever. E assim nós podemos ficar dando um monte de exemplos, tá bom? Para alguns teólogos, buscar a verdade nos mortos significa escolher outros meios e não os pregadores, tá? Ou seja, se você precisa consultar os mortos, então você não está acreditando naquilo que a palavra de Deus está falando, que são os homens escolhidos por Deus para tornar a palavra conhecida, espalhada em todo lugar. Sim, os pregadores são os homens escolhidos por Deus, tá? Por isso, assim, você tem o pregador que tem uma bagagem teológica e ele vai falar para o teu racional. Você tem um pregador que tem uma bagagem espiritual e ele vai falar para o teu coração. Mas você tem um pregador que tem os dois. E aí tanto a tua razão e o teu coração vão compreender a palavra. A Monte Hebron preza por esse último aqui. Uma igreja que tem conhecimento, tá? Mas que tenha a unção. Errais porque não conheceis nem as escrituras, razão, teologia, e nem o poder de Deus, santidade e vida de oração. Então, esse equilíbrio eu sempre preguei na Monte Hebron desde 2000, quando quem aqui, se alguém já acompanha há bastante tempo, sabe disso. Eu sempre preguei essa questão de equilíbrio. John Bunyan, de novo, eu usei bastante ele hoje porque essa semana eu mexi nesse livro, tá? A palavra de Deus já é conhecida e não mudará. Ele estava como um livro grátis, né, na plataforma do Kindle. Então a palavra de Deus já é conhecida e não mudará. É aquele momento que nós precisamos entender. Então, para nós encerrarmos, vamos fazer um resumo aqui, eu sempre gosto de fazer um resumo. Em primeiro lugar, aprendemos que a condição de um homem neste mundo não é prova de seu estado aos olhos de Deus, tá bom? A Viviane, né, tá sempre, né? Ah, Viviane, você está praticamente desde o começo. Eu tenho uma foto que a minha memória do iCloud, viu, dona Viviane Queiroz, mostra. E geralmente aparece você lá cantando. Tá você no microfone, a pastora do outro. Eu só não mostro, cara, fazendo, não mostra eu não. Aí eu sou obrigado a não mostrar você também não, tá? Mas para quem não sabe, Viviane já ajudou no começo da igreja no louvor. Ela é solteira naquela época, né? Glória a Deus. Hoje está com duas crianças fortes aí na igreja, né? Que bom, desde o hotel. Verdade, Viviane. Fico feliz de você estar aí com a gente, tá? Aliás, uma vez eu falei, né, que teu coração é muito fiel.
Ok? Então, em primeiro lugar, aprendemos que a condição do homem, ou seja, é o que foi mostrado aqui, tá? É o que foi mostrado aqui. Não é a tua riqueza, ou não é as tuas bênçãos, porque muitas pessoas olham, e a teologia da prosperidade, através de Kenny Hagin e outros mais, ensinou a igreja isso. E eu já ouvi, gente, pastores falando assim, não, eu vou comprar um carrão assim, né, para a igreja saber que eu sou abençoado. Então, isso aqui é uma prova que não é por aí não, tá bom? Segundo lugar, aprendemos que a morte é o fim e que virá para todas as classes de pessoas. Rico e pobre, pequenos e grandes, em qualquer situação a morte virá para todos. Então é isso que nós aprendemos nessa parábola. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, olha, eu errei aqui em segundo lugar, nossa, desculpa. Era em terceiro lugar, aprendemos que a morte é o fim. Nossa, eu errei aqui, tá, gente? Eu tinha escrito. Ok, que a morte é o fim e virá para todas as classes de pessoas. Estou repetindo aqui. Vou ter que consertar isso aqui depois, tá? A terceira era na questão de lugar, tá? Porque você vai ver o link aqui, ó. Todos nós seremos arrebatados, tá bom? Então, em quarto, aprendemos com essa parábola a realidade e a eternidade do inferno. Aprendemos, tá? O terceiro seria, nós vamos morrer, e o terceiro seria, todos nós temos um destino. Então, a quarta coisa que nós aprendemos foi a realidade do inferno, porque eu falei muito mais, né? E a descrição do seio de Abraão e a descrição do que os anjos fazem. Em quinto lugar, aprendemos que os incrédulos descobrem o valor de uma alma depois da morte. Tá bom? No 3 que eu errei, eu acabei repetindo, às vezes dá trabalho. O José sabe como é que é. Uma vez eu estava conversando com o José, eu falei, a gente leva um dia para preparar o estudo e leva 4 para preparar a montagem do estudo, né? E eu acabei errando aqui. Então, nesse terceiro, e eu ia colocar também a questão dos anjos, né? Então, para onde que nós vamos e os anjos aos nossos serviços, no caso, aqueles que estão linkados ao conteúdo da palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Terminamos. Um aviso importante, domingo que vem, nós vamos entrar num recesso, mais fácil falar assim, vamos voltar só em janeiro, tá bom? Em janeiro, eu estou com duas dúvidas que eu vou estar orando. A primeira que eu estou orando continuamos as parábolas, ainda existem algumas parábolas, tá ok? E que são importantes, eu creio que isso pode prevalecer. Mas como eu vou começar uma série de mensagens no livro de Abacuque, eu estou querendo trabalhar um estudo, não já foi feito no Caleb, mas um estudo focado no Abacuque contemporâneo, ou seja, quem é Abacuque hoje? O que Abacuque teria para nós hoje? Principalmente porque Abacuque vai falar da Babilônia, né? Ele vai falar do momento pré-cativeiro, aquela questão toda, e pós-cativeiro também. Ele vai falar de umas crises. E como eu já estou preparando para aquilo até que eu e a Chave nós conversamos, para uma questão geopolítica, né? Dentro do Caleb, em 2023 estudamos alguns pontos, inclusive nós ontem colocamos professores novos, né? Acrescentamos, tá ok? Então, essa visão que nós queremos formatar o Caleb, eu falei assim que eu vou pegar mais firme no Caleb, no sentido até de enfatizar algumas questões e trabalharmos mais, né? Nós vamos ter uma reunião na terça-feira, onde nós vamos estar alinhando. E eu já estou adiantando para a igreja, vocês precisam fazer parte do Caleb. O pessoal de Campo Grande que está longe, eles não perdem um culto, eles não perdem, né, José? Eles estão em tudo. E eu fico olhando, cara, os caras daqui do lado não estão, né? Oh, meu Deus do céu, é uma crise pastoral, tá bom? E hoje à noite, se Deus não mudar, nós encerramos aquela tríade, né, de salmos, tá? Salmo 13, Salmo 85 e o Salmo 30, né? Nós vamos encerrar ele hoje, onde nós vamos encerrar com o primeiro tema, né? Dançando no compasso da vitória. Então, que Deus, Campo Grande e Uberlândia também, desculpa, Taizinha, é o Campo Grande dentro de Uberlândia, amém, por isso, ó, tá vendo só, José? A gente comete erro aqui e leva bronca no ar, tá certo? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, quem sabe dá bronca ao vivo também, né? Joia, tá valendo, tá bom? Então, gente, prepare o seu coração para o culto hoje à noite. Se você puder ir presencial, nós estaremos lá. Caso você não possa, não deixe de assistir, não deixe de vivenciar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tá bom? Então, deixa eu me achar meu mouse aqui. Encerrando aqui, que Deus esteja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos.